Bom, retornando aqui, vídeo 3, tá? É, vamos falar, continuando o assunto, né? A gente estava falando de transhumância e migrações, aí foram dados exemplos, né, que eu citei, pegando aqui a região da Zona da Mata, né, e entendendo, né, que é uma região de melhores condições, explicando, retomando, né, só para voltar um pouquinho aqui no nosso. Quando falamos aqui nas aulas anteriores, assim, lembra lá do Êxodo, né, da secura, né? Daquilo que a gente chamava aí de situações ecúmena, né, e situações anecúmena, né? Então, de certa forma, o Agreste é uma região anecúmena, né, porque ela cria condições para que não haja uma adaptação, né, desse nordestino, desse indivíduo lá, certo? Bom, enfim, continuando. Aqui a gente vai trabalhar um outro conceito, sempre lembrando que a gente está falando de migrações, tá? Que são deslocamentos humanos de um lado para outro. Então, a gente deu exemplos aqui de uma migração esporádica, né? Migração de retorno, migrações sazonais, que não deixa de ser uma migração de retorno, né? E agora o nomadismo. O nomadismo ele é diferente, né? Porque ele é um deslocamento constante, né? Esse deslocamento ele existe ainda hoje, apesar de a gente ir para o campo da história, né? Se a gente analisar, o nomadismo fazia parte das primeiras hordas humanas, né? Nos primeiros passos que os seres humanos, Homo sapiens, deu nessa terra. Então, como ele não tinha a capacidade de produzir os seus próprios alimentos, no caso, plantar e criar animais, então ele saía pelo mundo caçando, pescando, coletando raízes e pequenos animais. Então isso era o nomadismo. Só que existem algumas culturas hoje que ainda, né, residem, né, nesse modelo de é meio contraditório residem, né, mas que ainda vivem dessa forma, né, caracterizadas pelo deslocamento constante de povos ou tribos em busca de alimento e pastagem. Nesse caso aqui, no Nordeste, perdão, no norte da África, né, ali na região do Saara, você tem alguns povos ali que são nômades ou seminômades, são os berberes, né? E também na Mongólia, no deserto de Tar, né? Você tem também alguns povos migrantes, né? Migrantes o que eu quero dizer, constante. Ele não para num lugar, depois ele volta. Ele não tem um lugar fixo, tá? Então não é nenhuma transhumância, né? E também não é nenhuma migração de retorno. Bom, esse aqui é mais tranquilo da gente analisar. Migrações diárias ou pendulares. Aí você percebe que já não é nomadismo, já é uma outra coisa. Essas, praticamente nós aqui que vivemos na cidade de São Paulo, né, uma cidade grande, industrial, com muito comércio, né, capital financeiro bastante avançada, é o que a gente faz. Porque boa parte da população, né, ela vive, a maior parte da população trabalhadora, ela mora, né, num local distante do seu local de trabalho. Então, ela mora num lugar e o seu local de trabalho é um outro lugar um pouco distante. Então, todos os dias, para que as pessoas cheguem a ter os seus respectivos trabalhos, elas se deslocam, mas se deslocam em massa, né? Então, só que ela volta ao final do dia. Então, você tem, por exemplo, chamados horários de pico, né? Que é o horário que praticamente todo mundo sai ao mesmo tempo e ocupam as ruas para ir trabalhar, né? Então, isso nós chamamos de migrações diárias ou pendulares. É importante perceber que cidades como a nossa, né, ela zoneia, né, as suas áreas. Então, boa parte da população, né, principalmente a população de baixa renda, ela vive em regiões que nós chamamos aqui em São Paulo de periferia, né, periferia que está nas bordas, né, do centro, né, ela vive distante, são as pessoas que vivem distantes dos bairros centrais, que são os bairros que estão os shoppings, né, que são centros de compra, de lazer, de trabalho. Então, há um deslocamento constante, né, dessas pessoas, tanto na ida para o trabalho como na volta para as suas casas. Então, isso também é um deslocamento. Por que ela é tão importante assim? Porque você não está falando de uma ou duas pessoas, você está falando do deslocamento de milhões de pessoas. E no mundo, obviamente, como você está falando hoje, de uma população mundial que já ultrapassa 70%, 80% da população mundial que vive em centros urbanos, então esses deslocamentos são diários, né? Então, por isso que o prefeito, obrigatoriamente, ele tem que lidar, ele tem que tratar, juntamente com os governadores aqui em São Paulo, com o governador e os prefeitos, a questão do transporte,
tá? Então, isso aqui é um dado importante para a gente falar também desses fatores migratórios. Ok? Até o próximo vídeo.